eu tenho uma palavra que representa muito o Rodolfo: generosidade. O Rodolfo, para mim, é uma pessoa que mostrou que no mundo dos negócios, a generosidade abre portas. Isso não era uma coisa clara para mim, e com o Rodolfo eu comecei a ter clareza disso. Meu nome é Bárbara Guiar, a minha empresa é a empresa Carioca Cobrança. Eu tenho mais de um negócio, então eu tinha necessidade de uma pessoa para me ajudar com isso. E aí eu, através de um amigo que também é empresário, que também tem vários negócios para gerenciar, ele me falou do Rodolfo, me falou super bem do Rodolfo. Aí eu entrei nas redes sociais, né? Lógico que a gente entra para ver qual é o trabalho, para ver se conecta com a gente. E a gente marcou o café e dali eu não larguei mais o Rodolfo. O Rodolfo passou a fazer parte da minha vida. O ponto, assim, o mais importante para mim, a partir da primeira conversa que a gente teve, primeiro foi a conexão que a gente criou, né? Porque o Rodolfo é uma pessoa, além de muito inteligente, ele tem muito conhecimento de muitas pessoas que podem também ajudar, né? Abrir portas, ele tem um network muito forte. Ele tem um lado humano também que encanta a gente, né? Você vê que é uma pessoa que realmente se preocupa com você. Ele quer saber se está indo bem, quais os seus resultados. Ele não quer só te dar uma mentoria, mas ele quer também te acompanhar a sua vida. Até mesmo quando você tem algum problema pessoal, que você não pode completar aquela tarefa que a gente combinou, ele ajuda, ele aconselha. Então o Rodolfo é mais que um mentor para mim. O Rodolfo é um amigo, porque você vê que ele é uma pessoa que realmente se preocupa com o outro. Isso para mim foi fundamental para eu contratar o Rodolfo como meu mentor. Na verdade, eu estava contratando como amigo. E a mentoria veio de bônus aí, porque é uma pessoa que realmente tem muito conhecimento e é muito inteligente, assim, para enxergar lá na frente quando a gente está num caminho confuso, quando a gente tem muitas escolhas, porque eu acho que no mundo de hoje, não só para mim, mas para todo mundo, tem muitas possibilidades. Então a gente às vezes se perde no meio do caminho e a gente precisa de alguém para pegar na mão e escutar, entender os nossos anseios e ajudar a gente a trilhar um caminho mais assertivo. E o Rodolfo me ajudou muito com isso. E assim, eu quero ter sempre a mentoria do Rodolfo, porque a gente está sempre recalculando a rota e é sempre necessário alguém que saiba mais para levar a gente mais rápido. Só teve um ponto que eu encontrei dificuldade, que foi realmente mudar minha mentalidade. Assim, o Rodolfo veio com uma proposta completamente diferente do que eu estava fazendo. E o que eu estava fazendo não estava dando certo, então eu sabia que precisava mudar, por isso que eu fui conhecer o Rodolfo, por isso que eu contratei o Rodolfo. Mas a gente sair daquele mundo confuso que a gente está e aplicar o que precisa ser aplicado leva um tempo. É um tempo de maturação, é um tempo de você entender, né, como é que é aquela rota nova. Então, para mim, a única dificuldade foi essa questão. O tempo que eu levei para mudar minha mentalidade, entender que o network que eu ia fazer, que as pessoas que eu ia me conectar, que a forma como eu ia conduzir os meus negócios era uma forma diferente e que já tinha dado certo para outras pessoas e que eu precisava sair daquela... Mesmo sendo um problema, eu estava numa zona de conforto, né? Eu queria sair de lá, mas estava confortável para mim. E aí, romper essa barreira, sair da zona de conforto e avançar com base na metodologia de alguém, para mim isso foi um desafio, porque eu sempre fui assim eu que faço, eu meto as caras, se não der certo eu faço de novo. E nunca tive alguém para me dizer assim, nem mesmo quando criança, a gente não tinha pai para me falar, vai por aqui, vai por ali. Então eu estava acostumada a eu dar as ordens, né? Eu que defino o caminho. Então quando eu cheguei ao ponto de entender que o caminho que eu estava definindo não estava sendo produtivo, que eu precisava de alguém, contratei esse alguém e agora eu precisava seguir o que esse alguém estava me dizendo, era difícil para mim. Não é que eu não quisesse fazer, é que era mais forte do que eu. Então, para mim, esse foi a maior dificuldade, assim, de não só dar credibilidade para o Rodolfo, porque eu já vi que ele era super capaz, mas era assim, dar o controle, né, do que eu deveria fazer dali para frente. Isso para mim foi um desafio, porque eu não estou acostumada a fazer isso em nenhuma esfera da minha vida. Então, esse foi o único desafio que eu enfrentei. Mas no primeiro resultado positivo que eu tive, foi tranquilo. Eu falei, não, tô tranquila, eu posso ir, que eu sei que vai dar certo. Eu não mensurei, tá? Mas eu sei que teve, porque eu comecei a ver os meus caminhos prosperando mais e eu sabia que era por causa da mudança de mentalidade que eu tive. Sim, na prática, não foi assim, o Rodolfo me apresentou o fulano e ele me trouxe negócios. Não. O que aconteceu foi uma consequência da mudança de mentalidade.
Então é difícil mensurar para você, falar assim, eu tenho um tanto antes do Rodolfo e um tanto depois do... Não foi uma coisa imediata, levou um tempo, porque uma mudança de mentalidade leva tempo. E até hoje eu estou mudando também, assim, rotineiramente eu pego aqueles ensinamentos que ele me passou para consultar, para entender, para recalcular. E eu vejo essa mudança no dia a dia. Então eu não sei te falar assim, e mensurar em números, mas eu sei mensurar assim, no meu propósito de vida, que eu passei a trabalhar mais feliz e satisfeita com a minha rotina, porque eu tinha mais certeza daquilo que eu estava fazendo. Houve uma mudança bem significativa, né? Eu acho que não por causa da mentoria, mas por causa do exemplo do Rodolfo. Eu sempre fiz muita questão de separar, até por causa de empregos anteriores, eu tinha que separar muito claramente a vida pessoal da minha vida profissional, em hipótese nenhuma poderia misturar. Eu não poderia estar falando ao telefone e alguém da minha família vir falar comigo na hora que eu estava ao telefone. Isso para mim era absurdo, assim, era falta de profissionalismo da minha parte. E aí com o Rodolfo eu aprendi a relaxar quando a gente vê a filha dele trabalhando e vê que não precisa ser rígido daquele jeito, que você pode sim trazer o seu DNA para o teu negócio, porque a família faz parte da nossa vida, não tem como desconectar. E eu desconectava, mas isso para mim era sofrível, porque me fazia mal, assim, não tem como, não é uma coisa natural, né? E com o Rodolfo eu comecei a ver que eu poderia ser profissional e também estar junto com a minha família, nos ambientes, isso podia fazer parte do meu dia a dia. Então, com o exemplo do Rodolfo, eu comecei a trazer mais essa minha parte humana para os meus negócios. Era muito robotizada, era muito tem que ser assim, eu tenho que produzir, tem que ter horário. Hoje não, hoje eu sou mais relaxada. Eu vejo que assim, não é a produtividade ali escrita, mas é o quanto eu produzi, não é uma coisa palpável, mas é o quanto eu produzi para o futuro. Quantas portas eu abri que pode não ser para hoje, mas que eu deixei uma conexão aberta para amanhã. O Rodolfo me ensinou a fazer network de uma forma muito produtiva e me ensinou também que trazer a família para esse contexto, além de fazer bem para mim, é super importante para os negócios. E os negócios, hoje os empresários aceitam muito bem isso, porque todo mundo tem suas famílias e quando a gente trabalha desconectado, a gente trabalha de uma forma muito artificial. Então isso para mim fez toda a diferença. Então, o Rodolfo não trouxe, né? Ele traz. Porque assim, uma vez que você entra na vida do Rodolfo, você vai estar sempre conectado com as conexões dele. E ele nunca vai me apresentar ou me conectar com alguém que esteja fora dos meus valores, dos meus propósitos. Ele me conhece como pessoa. Então, todas as pessoas que ele me apresentou até hoje, nos almoços de negócio que ele faz com frequência, né, ele sempre me chama para participar. E aí eu já tenho vontade de levar amigas empresárias que têm aquela mesma energia dentro do Rodolfo, que isso é muito bom quando a gente encontra um grupo com essa energia boa de querer fazer bem para o outro. E a gente vai para o almoço, conversa com as pessoas. Eu já chego lá hoje com uma postura assim. Antigamente, no meu network, eu ia assim, parei meu trabalho, eu tenho que tirar alguma coisa aqui que sirva para suprir essa minha falta que eu tô deixando, né? Eu saí lá do meu presencialmente da minha empresa, então se eu estou indo para um almoço de negócios, eu preciso aqui gerar oportunidade para minha empresa de imediato, porque eu estou, né, trocando uma coisa pela outra. É um pensamento meio de funcionário, assim, eu tenho que cumprir a tabela, cumprir o horário. E aí com o Rodolfo eu vi que eu poderia chegar de uma forma mais natural, mais querendo oferecer ajuda às pessoas do que buscando ajuda para mim. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Porque quando você chega naquela energia de querer ajudar o outro e o outro também chega, a troca é normal, né? É natural. Então isso para mim fez muita diferença também, quando o Rodolfo começou a me trazer um network de qualidade, porque antes dele, os networks que eu frequentava, as conexões que eu era chamada para participar, eram muito assim, né? Aquela coisa de é uma troca e tem que ser uma troca, né? Eu te dou um cliente e você me dá um também. E era uma coisa assim muito predatória. Com o Rodolfo é uma coisa humana. A gente se conecta, a gente sai dali, já saí dali amiga de algumas pessoas, parceiras de coisas que nem era pro meu negócio, mas para minha vida pessoal vai agregar. E aí a gente chega falando de uma coisa, daqui a pouco você está oferecendo outra, conecta com outra pessoa que aquela pessoa do almoço conhece. E isso é bom demais, porque você amplia de uma forma muito mais saudável e muito mais firme, assim, é mais sólido a forma como é feito o network pelo Rodolfo. São pessoas que você vê que se não tiver o propósito de ajudar,
o outro sem ter aquela competição, sem ter aquele cunho predatório, se não tiver se a pessoa tiver esse perfil, ela não vai estar ali no Rodolfo. Então eu posso ir tranquila, né, relaxada, porque eu sei que as pessoas que ele vai me conectar são pessoas do bem também, que estão querendo crescer de uma forma natural, madura e honesta, assim. Eu posso ir tranquila para esses almoços de network, e gosto muito, inclusive, porque é muito bem organizado. Tem essa parte, né, da organização que é fantástica, assim, ele nunca deixa a desejar em ponto nenhum. Eu tenho uma palavra que representa muito Rodolfo: generosidade. Rodolfo, para mim, é uma pessoa que mostrou que no mundo dos negócios a generosidade abre portas. Isso não era uma coisa clara para mim, e com o Rodolfo eu comecei a ter clareza disso. Eu indicaria sim, aliás, eu sempre indico, eu estou sempre falando do Rodolfo, passando para as pessoas que estão recalculando a rota também, que estão em negócios que você precisa de uma direção. Eu sempre indico o Rodolfo, porque o que é bom para a gente indica para as pessoas que a gente gosta, né? E eu indico com muita tranquilidade, do mesmo jeito que esse meu amigo Wagner me indicou o Rodolfo, porque ele viu que o Rodolfo era uma pessoa muito autêntica, que faria bem para a minha vida profissional e pessoal. Eu também indico o Rodolfo com a mesma certeza de que ele vai fazer a diferença na vida de alguém, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. E independente de ser mentorado dele, ele ajuda as pessoas. Então, assim, eu sempre levo, eu sei que vai ser uma consequência se a pessoa fechar ou não, mas estou sempre falando sobre o Rodolfo, porque eu acho que é a melhor forma de você entrar, a gente que é empreendedor, que tem que estar nesses meios esses meios mais produtivos, de pessoas que querem fazer negócio. Eu sempre indico o Rodolfo, porque eu sei que eu vou com tranquilidade, a pessoa vai lidar com o Rodolfo e com as conexões dele, sem também se preocupar com o lado ruim dessa conexão, entendeu? Então eu indico sim, e eu acho que todo mundo que passa pela vida do Rodolfo não tem vontade de sair nunca mais. Hoje, assim, eu faço parte de alguns outros grupos de empresários também, que hoje eu simplesmente não consigo nem frequentar, porque é tão diferente uma coisa da outra que eu falo, gente, não tem condições, assim, é outro nível com o Rodolfo, sabe? Então, para mim ficou muito evidente que essa forma do Rodolfo conectar as pessoas é a forma que me faz bem. Então isso para mim foi uma virada de chave. Eu acredito muito que empresário nenhum consegue alavancar seus negócios sozinho. Você precisa de uma rede de relacionamento, você precisa de parceria, você precisa ter gente no seu caminho para abrir portas, para te apresentar outras pessoas que têm a ver com o seu negócio. Eu acredito muito no poder do network, sempre acreditei, mas como eu te falei, assim, eu não tinha essa visão de que a gente poderia humanizar e de que teria um network com tanta qualidade que eu não precisaria pagar para estar ali. E aí hoje eu não consigo frequentar outros porque o do Rodolfo é muito diferente, é algo que faz bem pessoalmente também, não só profissionalmente. Isso para mim foi um ponto alto que eu acho que a gente tem sempre que destacar. Eu sempre destaco para todas as pessoas que eu falo do almoço, sempre destaco essa característica. Eu falo, olha, vai numa boa porque você vai se sentir bem de estar lá.